Se você puder, meu irmão, abra a palavra do Senhor comigo, no texto de Salmo 18. O texto que o salmista nos declara, Salmo de número 18. Um texto que declara sobre Davi. Diz assim a palavra do Senhor: eu te amo, Senhor, ó meu Deus, força minha. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador, o Deus meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me secaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao Deus meu. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes, e se abalaram, porque Deus estava irado. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador saiu de sua boca, dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim, voou, foi levado sobre as asas dos ventos. Das trevas fez um manto em que ocultou a escuridão de águas, e espessas nuvens do céu eram o seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizos e brasa de fogo. O Senhor trovejou do céu, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. O texto de Davi começa a declarar isso. Ele, mediante a um momento de angústia, mediante a um momento de tristeza, de assolação, ele diz que na minha angústia, e nós podemos declarar isso nessa manhã, na nossa angústia, ele clamou ao Senhor, e o Senhor Deus ouviu a sua voz. Que nós possamos entender isso, que o nosso Deus, que está sentado acima de todas as coisas, que reina sobre tudo e sobre todos, Ele é grande, Ele é poderoso para ouvir o nosso clamor e para vir em nossa direção e para atender as nossas vidas, para socorrer as nossas vidas com a sua graça. Então que podemos, a partir desse entendimento, gerar em nós um desejo de agradecer ao Senhor e engrandecê-lo em todo o tempo. E nós podemos engrandecer e agradecer ao nome do Senhor. Vamos juntos declarar isso. Eu sou grato por tudo que tenho, tesouro maior deste mundo nos foi dado, me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Vida, alegria em todo tempo. Temos amigos. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Nos fez tudo ao me dar a
Se você estiver na sua casa, quiser nos acompanhar com as palmas. Ao nosso Deus. Aplauda o nome do Senhor na sua casa. Que é tempo de engrandecermos ao nome do nosso Deus, de entronizarmos a Ele, declararmos que Ele é o nosso Senhor em todo o tempo, e declarar que Ele faça morada em nossos corações. Esse é o nosso desejo, esse é o desejo que queremos declarar neste tempo, declarando juntos isso. Se você puder, declare isso na tua casa, declare isso com esse desejo de entronizar ao nome do Senhor. Como um fogo que consome o altar, assim o louvaremos, assim eu o amarei. Em meu coração escreverei ao Senhor, mais que tudo que possa dar, queremos vê-lo, quero vê-lo face a face. Não queremos só o reino, mas a presença do nosso Rei. Eu não quero só o reino, mas anseio a presença do meu Rei. Faça morada em meu coração, seja o centro da vida. Tudo aquilo que cantamos e falamos ao nosso Deus. A minha estrada me leva à tua presença, que a minha vida seja o teu altar. Declaramos como um fogo, como um fogo que consome. Assim eu o amarei e escreveremos em nós, em meu coração escrever. Santidade ao nosso Deus, santidade ao Senhor, mais que tudo que possa dar, queremos vê-lo, quero vê-lo face a face. Não queremos só o reino, eu não quero só o reino, mas anseio a presença do meu Rei. Faça morada
Pai, nós clamamos para que a tua morada Senhor, possa fazer morada em nós neste tempo. Nós te adoramos, Jesus, te engrandecemos, Senhor. Te entronizamos, Pai, que o Senhor possa fazer morada em nosso coração. Queremos te exaltar, queremos te entronizar e declarar a tua santidade. Declarar a santidade do Senhor. Só tu és santo. Só tu és santo sobre tudo, sobre todos. Te exaltamos por isso, Pai. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. Se passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E
Esse é o nosso Deus. No trono E ao Cordeiro, e ao Cordeiro seja Ele o louvor, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio dos séculos dos séculos. e declaramos: poderoso é o nosso Deus, Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. ansiamos perder, Minha alma anseia por ti. declaramos isso novamente: poderoso, Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. declaramos que Ele é poderoso, Poderoso Deus, poderoso Deus, te exaltamos, Senhor, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Pai, nós queremos declarar que ansiamos pela Tua presença, assim como as costas suspiram pela corrente das águas. Nós ansiamos pela presença do Senhor. Nós ansiamos pela graça do Senhor sobre nós, pela Tua presença inundando os nossos corações. Ansiamos pela Tua vida sobre nós, Pai. Queremos declarar isso. Declaramos que estamos rendidos, que o Senhor possa fazer morada em nós, que queremos em todo o tempo habitar na Tua casa, sermos moradas do Senhor, engrandecendo a Ti, entronizando o Senhor, Deus, engrandecendo o Teu nome, em todo o tempo tendo louvor ao Teu nome. Venha sobre nós com Tua presença, Jesus. Alcança-nos com a Tua palavra, com o Teu poder e com a Tua vida, em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor inunde nosso coração, inunde as nossas vidas com a graça, com a presença do Senhor. E nós declaramos isso neste tempo. Declaramos o Teu poder, Deus. Recebe nosso louvor, receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, se você puder, abra a palavra do Senhor comigo. No texto de João, capítulo de número 21. João, capítulo de número 21. Hoje nós tivemos no louvor, você deve ter percebido algumas ajudas, alguns instrumentos a mais. Nós tivemos uma ajuda
do computador, da tecnologia nos ajudando. Então, nessa manhã, com a graça de Deus, nós temos a oportunidade de, todo tempo, aprender um pouco mais. Obrigado, Fer. Todo tempo de estarmos juntos, melhorando no Senhor em tudo que Ele nos proporciona. E a tecnologia é bênção para nossas vidas também. Amém? Creio que todos nós conhecemos esse texto, creio que todos nós já fomos ministrados pela palavra do Senhor por meio desse texto de João 21. Mas uma vez mais, eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos nesta manhã. João 21. João, capítulo de número 21, a partir do verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse mais uma vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade vos digo, que quando eras moço, você cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Amém. Feche seus olhos. Pai, essa foi tua palavra, Deus. Como somos agraciados porque a tua palavra, ela é rema, ela é eficaz sobre os nossos corações, ela transforma as nossas vidas, ela inunda em todo o tempo o nosso coração, para que possamos viver a glória do Senhor em todo o tempo. Jesus, os nossos corações rendidos e prostrados aos teus pés, declararão em todo o tempo: santo, santo é o Senhor dos exércitos, exaltado seja o teu nome, e engrandecido seja o Senhor. E em todo o tempo queremos engrandecer e entronizar a tua presença gloriosa sobre nós e através de nós. Por isso nós o adoramos, o exaltamos e queremos declarar a beleza do Senhor e a vida do Senhor sobre as nossas vidas, papai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nessa manhã o Senhor ministrou muito forte ao meu coração durante essa semana. Anteontem eu estava em Uberaba, participando, né, do registro civil, fazendo o processo de casamento com a Amanda. Então, civilmente estamos casados, aguardando o religioso, que será em maio. E pensando durante a semana sobre esse tema, nós, semana passada, fomos ministrados pela palavra do nosso bispo, onde vivenciamos a Páscoa, que é o tempo onde Jesus se sacrifica pela mim e pela tua vida. E o bispo pregou sobre nós, ministrou sobre as nossas vidas, sobre esse ambiente que Deus, por meio da sua graça, transforma em nossos corações, vivifica as nossas vidas, porque nós que antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, assim como Cristo morreu, ressuscitou, ressuscitamos com Ele e recebemos uma nova vida. A partir disso, e esse texto ele segue logo depois nesse caminho, nesse processo, depois de caminhar nesse ambiente, Jesus, ele ressuscita, sobe aos céus, diz que vai encontrar com seus discípulos e os encontra nesse tempo.
esse texto que estamos lendo, esse texto que lemos agora, é logo depois de Jesus encontrar com os seus discípulos, logo depois de Jesus comer com os seus discípulos, e depois de tudo isso ele vai ao encontro de Pedro, e essa é a pergunta que precisa martelar na minha e na sua mente, diariamente, mensalmente, todas as vezes que nos colocarmos a pensar, precisamos pensar como estamos amando o nosso Senhor. E esse é o tema da pregação de hoje, como estou amando a Jesus. Pedro, e nesse contexto, nós sabemos da história, se você pegar desde do capítulo 13, depois leia na tua casa se você quiser, capítulo 13 de João, Jesus ele cinge suas roupas, lava os pés dos seus discípulos, lava os pés dos discípulos até de Judas, logo depois ele começa a anunciar a sua morte, dizer que ia morrer, e Pedro, como sempre o sanguíneo da história, Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, eu por você morreria. E Jesus fala que Pedro, olha, você vai me negar 3 vezes, mas depois disso, quando você se converter, ajude seus irmãos. E quando nós olhamos para esse contexto, é o contexto que está inserido esse texto de João que nós lemos. O João, ele olha para tudo isso, ele enxerga isso, e ele está vendo Jesus tendo esse diálogo com Pedro, depois de ter escrito todo esse ambiente, onde Pedro até então disse que morreria por Jesus, mas nós sabemos da história, ele trai Jesus, e ao trair Jesus, a gente fala, nossa, Judas é o traidor, Pedro é o que nega, os outros discípulos estão de boa, mas tirando João, todos os outros fugiram. Se você for minucioso ao ler a palavra do Senhor, ao meio da revista corrigida, traz o destaque em Marcos 14, dizendo que Marcos, quando os soldados chegam perto de Jesus, naquela noite de Getsemane, os soldados o acordam no meio do sono, e ele está dormindo com um lençol, embrulhado num lençol, os soldados seguram ele, e ele fica sem as roupas, ele sai correndo, sai fugindo, e as roupas ficam seguradas, presas com os soldados, e eles todos fogem de tudo isso, mas Pedro sempre é aquele que é destacado como aquele que nega ao Senhor. E aí Jesus, depois de tudo isso, depois de Pedro declarar que morreria, Pedro negar, Jesus chega a Pedro, encontra com ele e começa a perguntar para Pedro. O destaque, o amor de Deus, ele precisa, durante a palavra do Senhor, nós temos esse mandamento sobre os nossos corações, e 1 Coríntios 16, 22 diz, se alguém não ama o Senhor, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Em 1 Coríntios 1, 13, o Paulo também vai declarar, olha, você pode ter tudo, se você não tiver amor, nada você terá. E quando olhamos para o mandamento que Jesus deixa para nós como sendo o principal, ele diz não somente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, mas ele diz em João 13, 34, ele diz, olha, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Um amor de sacrifício, doador, misericordioso. E quando olhamos para esse texto, é exatamente isso que Jesus está conversando com Pedro. No grego, e aí tem um jogo de palavras que no grego é muito interessante. Quando Jesus pergunta, e para nós é traduzido como amor, todas as 6 vezes que é citado nesse bloco, né? Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, Jesus, sim, Jesus, eu te amo. Por último, Jesus pergunta, Pedro, você me ama? E Pedro responde, entristecido, e fala, Jesus, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Nós olhamos para o texto e achamos que esses 6 palavras de amor são a mesma palavra. Mas deixa eu tentar te fazer entender o que Jesus está perguntando para ele. Nas perguntas, Jesus está perguntando, as 2 primeiras perguntas de Jesus. E a pergunta primária de Jesus é, Pedro, tu me ágape, tu me ama com amor sacrificial, com amor doador, mais do que a todos os outros, porque era o que Pedro tinha falado para ele 3 capítulos antes, 2, 3 dias antes daquilo do acontecido. E Pedro pergunta, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas mais do que os outros?
E Pedro responde para Jesus: Jesus, eu te amo. Mas o amo de Pedro é Jesus, eu filéu. Seria mais ou menos a Amanda me perguntando: Vinícius, você me ama? E eu respondendo: Amanda, eu gosto de você. Tem uma diferença na palavra. Se ela me perguntasse se eu amo ela e eu respondesse que eu gosto, eu apanharia com certeza. Por quê? Porque tem uma entonação diferente. Jesus está perguntando: Pedro, tu me amas com um amor sacrificial mais do que os outros? E Pedro responde: Jesus, eu gosto de você como um amigo. Que é a entonação da palavra filéu. Jesus novamente pergunta para Pedro: Pedro, tu me ágape, aquele amor sacrificial que você gritou para todo mundo, disse que me amava. E Pedro pergunta a Jesus, responde: Jesus, eu filéu, eu gosto de você, está tudo certo, tudo tranquilo. Pela última vez, Jesus ele se rebaixa ao nível de Pedro, ele fala, e é uma pergunta com esse sentido, ele fala: Pedro, tu me filéu? Você gosta de mim? E Pedro, entristecido por Jesus perguntar, e agora nesse tom, ele fala: Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que é só filéu. O interessante desses 3 diferenças é que primeiro Pedro se achava e achava que amava Jesus mais do que ele amava. Um pouco antes nesse texto ele declara: olha Jesus, eu te amo mais do que todo mundo, eu morro por você. E quantas vezes nós não temos esse amor heróico de tentar salvar Jesus da cruz? Eu sempre falo que Jesus, se ele fosse cristão nos dias de hoje, se ele aparecesse no dia de hoje, ele não iria para a cruz. E ele não era filho de crente, porque se ele fosse filho de crente hoje, alguém com uma capacidade de reunir 5.000 homens num único dia, para pegar um sermão de pelo menos um dia inteiro, e todo mundo ouvindo ele, para tanto que no final do dia todo mundo ainda ser alimentado, alguém com essa capacidade, nós pararíamos a cidade de Amparo, colocaríamos ele para pregar, se for talvez na arena, na praça, colocaríamos ele lá para pregar e falar: Jesus, vai meu filho, começa a pregar, nós vamos começar seu ministério aqui em Amparo, daqui a pouco nós vamos alcançar o mundo, acabou perdido no mundo. Se esse fosse o objetivo de Deus, para nós, e para Jesus, muitas vezes nós temos esse desejo de tentar salvar Jesus, esse desejo heróico de tentar amar Jesus de uma forma, ou de dizer que ama Jesus de uma forma que nós não temos a amar. E Pedro, ele precisa ser confrontado nisso, precisa ser confrontado na sua soberba de achar que amava Jesus de uma forma além daquilo que amava. Mas ao que destaca, e o Senhor Jesus deixa muito claro, é que em todas as 3 perguntas, a palavra do Senhor Jesus é: Pedro, você ainda está comigo, apacente as minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas. O interessante, quando nos reconhecemos e olhamos para nós e reconhecemos o nível do nosso amor, é que o Senhor Jesus pode transformar a minha e a sua vida, e em todo o tempo nos colocar para em comunhão servirmos os nossos irmãos e irmãs, em comunhão com Ele, entendendo a sua graça sobre nós, servirmos os nossos irmãos e irmãs. Jesus começa a perguntar isso para Pedro, e ao declarar isso, ao fazer essa pergunta precisa ser feita para nós também. Como estou amando a Jesus? Como estamos amando a Jesus? Talvez nós temos dito que nós amamos com amor sacrificial, mas quando o sacrifício nos faz acordar 3 horas da manhã, nós deixamos de amar Jesus. Muitas vezes nós falamos: Jesus, eu te amo com amor soberano, excelso, sublime. E aí Jesus nos faz acordar às 3 horas da manhã, a gente fala: Jesus, volta em horário comercial, por favor. Esse horário, eu não te amo nesse horário não, esse horário eu amo meu sono. Quantas vezes, em diversas outras situações, o Senhor Jesus, Ele tem dito: filho, você me ama. E nós achamos que o amamos, dizemos que o amamos, mas quando somos confrontados, nós precisamos reconhecer como estamos amando a Jesus.
E Pedro, ele tem esse confronto, esse entendimento, e ao ser confrontado com isso, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, que é o último texto, versículo que nós lemos, ele fala: Pedro, você, eu sei disso, você ainda não me ama do jeito que é necessário para você morrer por mim, mas quando você for mais velho, quando você amadurecer este amor, você me amará de um jeito que você morrerá na cruz. E quando conhecemos a história de Pedro, sabemos que ele foi morto na cruz, e foi morto de uma forma genuína, ao ponto de olhar para Jesus e dizer: olha, eu não sou digno de morrer assim como meu Senhor, vire essa cruz de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor Jesus morreu. E os outros discípulos passaram por isso também. Os outros discípulos passaram por esse ambiente, mas algo que foi fundante na vida de Pedro foi o reconhecimento de que ele precisava amar o Senhor Jesus mais. O reconhecimento de que ele não estava o amando como ele deveria amar. O choro amargo de Pedro, o entristecimento da alma que o fez, nesse tempo de confronto, enxergar que ele precisava amar Jesus mais do que ele estava amando. Quantas vezes nós temos dito que amamos, mas não amamos, e por não reconhecermos, por não olharmos para dentro de nós não temos conseguido perceber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós não temos conseguido enxergar que Jesus quer que nós amadureçamos no amor a Ele. E muitas vezes nós achamos que o amamos, nós achamos que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E quando nós somos confrontados pela palavra, nós precisamos entender que Deus sempre tem um nível mais alto de amor para chegarmos nele. Ao olharmos para isso, ao olharmos para esse ambiente de amor, que Pedro nos comove, nos propõe, nós precisamos entender e vivenciar um amor real a Cristo. E um amor real a Cristo é um amor que é gerado por gratidão e por graça. 1 João vai declarar, e é um dos textos que o apóstolo João diz, o discípulo João diz, ele diz: olha, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor, ele não é gerado de nós primariamente, é um fruto do Espírito. E por ser um fruto do Espírito, ele pode ser amadurecido, ele pode crescer em nós de forma infindável, porque o Espírito Santo de Deus, sendo Deus, ele é infindável, incalculável, ilimitado, e nós podemos crescer diariamente em amor. O nosso grande desejo, aquele que precisa estar no nosso coração, é primariamente esse confronto. E eu gostaria que você tivesse essa pergunta sobre o seu coração: como você tem amado Jesus? E ao reconhecer isso, talvez você tenha dito que ame Jesus de uma forma que você não tem amado. Talvez você tenha falado que tem amado Jesus de uma forma que você não tem amado. Ao olharmos tudo isso, a pergunta e o desejo que precisa brotar no teu coração é: Jesus, perdoa-nos, porque não temos o amado como precisamos, mas em todo tempo me ensina, amadurece o seu amor em mim. Eu, quando era adolescente, me converti e virou uma prática. De tempos em tempos, eu faço um questionário que ajuda a mensurar o quanto que eu amo a Jesus. Talvez sejam coisas para a gente pensar. Quando você ama uma pessoa, e quando nós amamos alguém, nós queremos gastar tempo com ela. Você tem gastado tempo com Jesus? Quantos % na sua semana Jesus tem ocupado? Se for talvez um culto de domingo de 1 hora, 1h30, na sua semana você não tem amado Jesus do jeito que Ele merece. É muito pouco, mediante aquilo que o Senhor entregou por nós. Os dados dizem que nós passaremos dormindo, pelo menos 1/3 da nossa vida. E quanto da nossa vida nós passaremos amando a Jesus? Além de tempo, nós precisamos perguntar se nós temos desenvolvido nosso amor por Jesus.
como o amor é algo que cresce, ninguém começa amando alguém de uma forma infinita e não tem limitação. A pergunta também precisa surgir no meio do teu coração: quanto temos amado a Jesus? Será que cresceu do ano passado para cá? Desenvolveu, amadureceu? E uma outra pergunta que precisa ser gerada no meio do teu coração, em todo tempo, será que nós não temos ficado distraídos com outras coisas? Será que não temos ficado distraídos com tantas outras coisas? A igreja de Atos, a igreja primitiva, ela amou o Senhor. Ela amou o Senhor ao ponto de, em Atos 2, a partir do verso 42, dizer: olha, existe temor a Deus, existe doutrina da palavra, existe comunhão, existe compartilhamento, e todos têm tudo em comum. Diferente disso, nós olhamos para a igreja de Éfeso, que é a igreja que foi discipulada, pastoreada pelo discípulo do amor. A igreja de Éfeso, em Apocalipse, o próprio João escrevendo, ele diz: olha, a revelação do Senhor para vocês é que vocês deixaram o primeiro amor. Mas quando olhamos para essa igreja de Éfeso, era uma igreja que tinha espantado os nicolaítas, era uma igreja fiel, pulsante, que trabalhava. Ela não tinha perdido o trabalho, mas ela tinha perdido o combustível. A engrenagem estava rodando a seco. Ela tinha perdido aquilo que movimentava a sua vida, que fazia com que sua vida fosse gerada de uma forma verdadeira, que é o amor a Deus. E o texto de Apocalipse, João escrevendo para essa igreja, ele diz: olha, retorne, volte, porque você perdeu o primeiro amor, e busque novamente o primeiro amor. Nós cantamos uma música que declarava isso, que declara: olha, quem já pisou no Santo dos Santos, quem teve comunhão com Deus em outro lugar não sabe viver. E muitas vezes nós vemos a realidade do nosso mundo, pessoas que buscaram a presença de Deus, não tiveram comunhão com Deus a ponto de desenvolver isso, ou que caíram, ou que se perderam ao meio das distrações do mundo, e que hoje não têm vivido aquilo que o Senhor tem disposto para ela. E o desejo do meu coração é para que você possa, em todo tempo, declarar isso de forma pulsante: Jesus, eu quero te amar mais. Quero te amar mais, Senhor, eu quero te amar mais. Eu talvez não tenha amado do jeito que o Senhor merece. O Senhor Jesus nos amou a ponto de ir à cruz, de nos entregar a nós, e como decreto, como fala, Ele diz: olha, não existe outro caminho. Se você quer ser meu discípulo, se você quer caminhar comigo, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Ao passarmos por esse caminho, nós estamos declarando: Jesus, eu me entrego ao Senhor. Jesus, eu me entrego de forma sacrificial ao Senhor, eu devoto a minha vida ao Senhor, eu me rendo a Ti. Que esse possa ser o meu e o seu desejo, que essa pergunta possa estar no teu coração: como nós temos amado Jesus? Como temos amado Jesus e como temos demonstrado isso? 1 João declara: olha, que o amor não seja simplesmente de palavras, mas de fato e de verdade. Como temos amado o nosso Jesus? Essa é a pergunta que precisa estar no meu e no teu coração. Meu irmão, eu quero orar com você, depois de orarmos juntos, nós encerraremos este culto, declarando a bênção do Senhor. Em todo tempo, que o desejo seja que o Senhor possa fazer a tua glória e manifestar a sua vida em nós. Feche seus olhos, Pai. Nós nos consagramos ao Senhor, Deus. Somos teus, Deus. Somos teus, Jesus. Somos teus, Jesus. Nós queremos clamar, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa em todo tempo ser o dono das nossas vidas, o Senhor sobre os nossos corações, o Senhor sobre os nossos corações, o Senhor sobre as nossas vidas, Pai.
Perdoa porque muitas vezes não temos amado ao Senhor como o Senhor merece. Não temos amado como o Senhor deseja que o amemos. Nós queremos declarar, Espírito Santo de Deus, faça esse amor crescer em nós. Perdoa-nos, lava-nos, purifica-nos e faça-nos que esse amor cresça nos nossos corações, nas nossas vidas, em todo tempo, em todo momento. Que o amor ao Senhor possa crescer em nós e que possamos declarar em todo tempo o nosso amor e praticar o nosso amor pelo Senhor, Pai. Venha sobre os nossos corações, venha sobre as nossas vidas. Nós clamamos por isso, Deus. Nós clamamos pela Tua graça, pelo Teu poder. Em nome de Jesus, venha sobre nós, Pai. Venha sobre nós, Jesus. Nós Te adoramos, Te engrandecemos, Te entronizamos e queremos declarar em todo tempo esse amor ao Senhor, Pai. Seja a nossa vida um altar para o Senhor. Faça morada em nossos corações. Inunda as nossas vidas com a Tua graça, com o Teu poder, com a presença do Senhor gloriosa. Em nome de Jesus, nós entronizamos as nossas vidas ao Senhor, nos rendemos e queremos declarar que o Senhor possa nos fazer Te amar mais cada vez. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meus irmãos. Nós, encerrando nosso culto nesta manhã, gostaria de lembrar você que todas as quartas-feiras nós temos o nosso encontro às 7h30. Essa semana de forma especial, semana passada nós tivemos às 8h um encontro com o pastor Júlio, mas a partir de quarta volta novamente às 19h30 pelo aplicativo Google Meet. Nos procure se você quiser entrar, nós temos o link disponível e você pode estar conosco neste tempo. Além disso, no sábado nós temos nossa escola bíblica, que não é dominical, né? Porque não está sendo no domingo, está sendo uma escola sabatina. Mas você também tem a oportunidade de aprender com a palavra do Senhor. Se você tiver alguma dificuldade em entregar os seus dízimos e ofertas, nós temos feito diante os movimentos, né? Tem a minha vida, a vida do irmão Isaías, a vida do Elton, também a conta bancária da igreja, como sempre temos feito desde o início da pandemia. Além disso, nós temos o nosso boletim que vai ser entregue durante essa semana na casa dos irmãos. Além disso, também teremos a versão impressa que já está disponível a partir de ontem, já estava disponível no grupo da igreja. Então que você possa aproveitar a versão digital, perdão. Então que você possa aproveitar isso também, em todo tempo, em todo momento. Se você tiver alguma dificuldade, alguma necessidade nesse tempo, nos procure para que nós possamos cuidar, ajudar no que precisar e em todo tempo sermos cuidados e abraçados pelo Senhor, amém? Feche seus olhos, eu quero orar encerrando este culto, depois nós cantaremos a bênção e declararemos que a bênção possa estar sobre nós. Pai, nós estamos perante a Tua presença, perante a Tua glória, Jesus. Nós entregamos as nossas vidas, entregamos os nossos corações ao Senhor, ao Teu senhorio, à Tua soberania, e queremos Te entronizar neste tempo, Pai. Seja conosco neste domingo, seja conosco nessa semana que se inicia. Que em nome de Jesus a Tua presença possa inundar os nossos corações e as nossas mentes. Que sejamos agraciados, cuidados, abraçados, vivificados pela presença gloriosa do Senhor sobre nós. Te adoramos neste tempo, engrandecemos ao Senhor e queremos clamar: fica conosco, mora em nossos corações. Que as nossas vidas rendidas e prostradas aos pés de Jesus
possam gerar na nossa família, em todo o tempo, a vida do Senhor, agradecimento no nome do Senhor, em nome de Jesus, papai. É assim que nós oramos, despedimos, clamamos pela tua bênção na casa dos nossos irmãos e irmãs, de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e clamamos pela tua bênção gloriosa sobre nós, em nome de Jesus. Recebamos a bênção, meus irmãos e minhas irmãs. Que o amor do nosso Deus e Pai, glorioso, majestoso, excelso e sublime, que a graça maravilhosa de Jesus que inunda os nossos corações, e a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, nos dê a paz e nos leve em segurança para as nossas casas, nos conceda tudo aquilo que fizermos durante essa semana em segurança e em paz, e até nos vermos novamente, que a paz possa guardar os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, em nome de Jesus que declaramos isso. Amém e amém e amém. E meu irmão, podemos declarar isso, que a estrada, e declaramos isso, que a estrada se abre à sua frente, o vento sopra em teu rosto, o sol resplandece em tua face, a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, chuva em teu rosto, a brisa lhe traga um alívio, as tarefas comuns e diárias não seja um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva em seu amor e a paz, deixar que que o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em tua mão. Que a bênção e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que esse domingo seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Amém. Deus te abençoe.